Muito bem, senhoras e senhores, perdão mais uma vez em função desse problema. Tecnologia tem disso, né? Tecnologia, às vezes... Aliás, eu sempre digo o seguinte, isso é uma postura minha, muita gente pode considerar um tanto quanto retrógrada, um tanto quanto antiquada, mas eu tenho uma coisa comigo. Por mais jurássico que possa parecer, eu sempre digo que muita facilidade gera dificuldade e às vezes a tecnologia nos pega de surpresa. Eis que o nosso software resolveu, tal qual aquele filme Gremlins, resolveu se multiplicar sozinho e duplicar o áudio. Por isso vocês não estavam conseguindo entender o que estava acontecendo. Mas, sem mais delongas, vamos à escalada do programa. Você vai acompanhar hoje que bilionário Luciano Hang recebe auxílio emergencial de R$600, é o que a imprensa está dizendo. Alô, pessoal do Instagram, boa noite, bem-vindos. Você do Facebook já começa a compartilhar essa live. A outra esqueça, nós já excluímos. Pode começar a compartilhar essa que agora está tudo certinho. Grupo Animals ou Anonymous divulga dados pessoais de Bolsonaro, dos filhos e de ministros. Fundador da Wizard vai assumir secretaria do Ministério da Saúde. Cidade Baiana, no Sul, prefeito anuncia reabertura do comércio e critica secretário por demora. Eu estou falando da minha querida e amada cidade de Itabuna, cuja mesma teve índices muito grandes de infectados por coronavírus, segundo dados oficiais. Mas, meus caros amigos, ainda falando sobre a escalada do programa, ainda dizendo para os senhores o que vai acontecer no programa de hoje, eu quero lembrar que teremos os comentários de Evaldo e eu quero ter a satisfação, a honra de ler aqui junto com o Evaldo seus comentários através das redes sociais. Hoje é terça-feira, 2 de julho de 2020, e você sabe o que acontece de mais relevância no Brasil e no mundo, você sempre fica sabendo aqui. Informações da Agência Clima Tempo, previsão do tempo, cidade de Alagoinhas, Bahia, neste instante 26 graus e a temperatura, sensação térmica também. A previsão para amanhã, quarta-feira, de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, as temperaturas deverão oscilar entre 18 e 28 graus. O dono da Raban, o Luciano Hang, recebeu um auxílio emergencial de R$600. A informação foi revelada com o vazamento de dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro e aliados na noite de ontem. Pelo grupo de hackers Anonymous, Hang foi listado como bilionário pela Forbes. Segundo a revista Veja, os hackers tentaram usar o nome, CPF, data de nascimento e nome da mãe do empresário para cadastrá-lo na lista de beneficiários. Entretanto, na hora de preencher os dados, o sistema da Caixa informou que Hang já estava cadastrado e que recebeu a primeira parcela do auxílio. O benefício é concedido a microempreendedores individuais, trabalhadores sem carteira, autônomos que contribuem para o INSS e inscritos no Bolsa Família. Em nota, o dono da Arvan condenou o vazamento de dados e pediu que a Polícia Federal investigue o caso, tanto pela divulgação de informações pessoais, como no cadastro indevido do auxílio. Bom, nós tivemos aí e certamente deveremos ter outras notícias a respeito de outras pessoas que supostamente teriam recebido. Fraudes? Tem, muitas. Podem ter certeza. Denúncias das mais variadas, inclusive de criminosos de alta periculosidade tendo recebido o auxílio. Mas, no caso do Luciano Hang, do bilionário, acredito aí, não estou fazendo afirmação, que eu não duvido de nada, mas acho que a mesma coisa que aconteceu com o filho do William Bonner. Hoje é fácil você descobrir CPF das pessoas e através do CPF, principalmente para quem usa a sua capacidade, o seu conhecimento em informática para o mal, como é o caso da esmagadora maioria dos hackers. Então, cabe à Polícia Federal aí fazer a elucidação de todas essas denúncias e descobrir o que é fato, o que é fake, o que foi crime, o que não foi. Não acredito que alguém com o potencial financeiro do empresário em questão fosse se submeter a uma coisa como essa, porque seria tão imoral, é uma coisa tão pequena para ele que eu chego a acreditar que jamais ele fizesse isso. Embora não podemos aí deixar de considerar que muita gente tem má índole, o que eu não estou dizendo que é o caso do empresário Luciano Hang. Agora, que tem muita gente que não tem a menor necessidade e que recebeu, e isso não é de agora. Não se trata apenas do auxílio emergencial.
Quantas pessoas recebem em Bolsa Família? Quantos familiares de políticos no exercício de mandato receberam e continuam recebendo? Aqui em vários lugares tem casos como esse. Quantas pessoas que não precisam têm unidades habitacionais do projeto ou do programa Minha Casa Minha Vida? Inclusive mais de um imóvel, inclusive mais de uma pessoa na mesma família, enquanto gente que realmente precisa continua aí embaixo de marquises, continua vivendo de favor em algum lugar. E existem pessoas com carrões parados na porta que pegam essas unidades habitacionais, vendem ou alugam. Tem pessoas, porque assim, até onde eu sei, a não ser que tenha mudado, existem 5 ou 6 critérios, 3 nacionais, 3 locais. O parceiro local geralmente é a prefeitura daquele município. A pessoa tem que se enquadrar segundo este cadastro. Estou olhando para vocês aqui do Facebook, estou olhando ali para o pessoal do Instagram. Então, não pensem que eu estou louco não, porque são 2 redes sociais. Tem gente cadastrada aí, você vai, pô, mas essa pessoa não precisa. Mas quem cadastrou? Como é que foi feito? Então os esquemas, a corrupção está em todos os lugares. E quem não precisa e se inscreve num programa de transferência de renda, se inscreve num programa habitacional como é o Minha Casa Minha Vida, essa pessoa tem que direito de reclamar do político corrupto? Por isso, antes de apontar o dedo, a gente tem que fazer essa autoanálise. Será que eu não estou me beneficiando indevidamente de alguma coisa? Ou ainda que eu me enquadre, será que eu estou realmente precisando? Será que eu não estou passando na frente de pessoas que merecem e precisam enormemente, infinitamente mais do que eu? Cabe essa autoanálise. Com relação ao fato em si, à notícia em si, a Polícia Federal deve elucidar isso e tomara que caso haja outras pessoas cadastradas indevidamente, recebendo indevidamente, que não só devolvam, como responda criminalmente por isso, e que as teias da justiça, se é que elas ainda funcionam aqui no Brasil, que a justiça seja feita, que essas pessoas sejam enquadradas com o devido rigor, senhor Evaldo Silva. Rapaz, abra. Deixa eu dar boa noite de novo a todo mundo, né? Eu farei o comentário no final, aquele que eu fiz no início, que algumas pessoas estão dizendo aqui que não ouviram nada, mas eu falarei no final. Sobre honestidade, Marconi, olha só. Com força até chegar a PF, por favor. Comprei um iPhone na Amazon com o cartão de Bolsonaro. Aparentemente vazaram outro cartão dele que ainda está funcionando. E a pessoa ainda publicou isso no Instagram e no Twitter, Marconi. Vai se dar mal, né? Que comprou, fez compra de 20 mil, 23 mil reais com o cartão do presidente da República. Aí, sobre Hang, olha só, vou ler isso aqui para você que acha que o Hang realmente está recebendo, para você ver quanto essa imprensa é nojenta. Urgente, Hang contrata os melhores advogados do mundo para denunciar o STF em órgãos internacionais por violar direito de defesa. Será que foi com 600 reais? Advogados de Luciano Hang pretendem denunciar o STF em órgãos internacionais por violação na lei de defesa. O STF vem conduzindo um inquérito que trata fake news sem o direito de defesa e conhecimento do inquérito. O STF vem apreendendo computadores e celulares de pessoas que apoiam o presidente, e com Hang não foi diferente. O empresário teve seu celular e computadores apreendidos covardemente sem um único direito de defesa. Assim, o STF retira o direito da defesa do grande empresário brasileiro. O cara tem cerca de 7 mil empregados pelo Brasil. Você acha mesmo que ele vai precisar receber os 600 reais? Ele iria se cadastrar para receber os 600 reais, gente? Sinceramente, Marconi, você acha? Absolutamente, não. Eu não duvido de nada nesse mundo, mas eu não acho que o empresário faria isso. Como a imprensa tem que noticiar o namorado de Gugu, tem que noticiar a imprensa local, a separação do prefeito. A imprensa sente necessidade de falar de coisas vãs. A cantora Anitta tira uma foto lambendo as nádegas no carnaval de uma das dançarinas e diz que acha um terror, né? As nádegas, eu tô sendo bonzinho, né? Porque no fio dental mesmo, né? A foto que rodou aí nas redes, mas ela fica indignada com
E aí eu me lembro, desculpe lhe interromper, mas eu tenho que lembrar do youtuber, um dos mais comentados, o Nando Moura, onde ele falou uma coisa absolutamente correta com relação a isso. Eu, com todo respeito às pessoas que gostam do gênero musical cantado pela pessoa, a pseudo-artista que é milionária, né? Quem sou eu para estar falando mal dela aqui? Ela é bem sucedida na carreira. Mas não gosto do gênero dela, não gosto do estilo dela, tenho todo o direito, embora ela não precise de mim para nada, com os milhares de fãs que ela tem, fiéis seguidores. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: qual o reconhecimento que as pessoas realmente que colaboram com boas ações e bons exemplos têm no Brasil? Nós tivemos aquele caso da professora que arriscou a própria vida, inclusive perdeu a própria vida salvando crianças de um incêndio. Qual foi a menção a esta professora? Nenhuma. O que a imprensa falou? Foi interessante falar de um fato em 2, 3 dias. Mas a Anitta aparece em todos os holofotes, em Harvard, palestrando, é tida como a mulher mais influente, como se fosse uma heroína nacional. A professora que salvou a vida de várias crianças e perdeu a própria, ninguém fala. Ninguém fala. Sabe, então é isso. Aí aparece esta criatura que para mim é depravada, ajuda a piorar ainda mais a situação dos jovens, com os péssimos exemplos que ela parece mais uma atriz pornô. Todo direito ela tem, problema dela, repito, ela não precisa de mim para nada, está fazendo aquilo e andando para qualquer crítica minha. Eu sou um Zé Ninguém, perto da ilustríssima e brilhante estrela Anitta, um dos expoentes da música mundial agora, nem do Brasil. Então, ela não precisa de mim para nada, tampouco eu dela. Então, com todo respeito às pessoas que gostam dela, não acho o melhor dos exemplos, como Cazuza, com toda a genialidade do Cazuza, mas nunca foi exemplo para jovem nenhum, até porque ele dizia, meus heróis morreram de overdose. Eu não consigo ver nenhum bom exemplo aí, embora a nossa época fosse outra e o mal causado pelo jeito de viver do Cazuza fosse bem menos lesivo e deixou menos marcas negativas. Ao contrário, a genialidade do Cazuza se sobrepôs a essa parte errada da vida dele, mas não estou aqui para julgá-lo, nem a ele, nem a ninguém. Então você traz aí um exemplo. Eu quero dar outro exemplo. De uma foto desta criatura pornográfica, mas a imprensa vai em cima, mostra, ela solta uma grana massa. Porque né? ela fez as críticas à reunião presidencial. Pois é, quem é ela para criticar quem quer que seja? Mas ela pode, ela é milionária. Vai lá você, Val. E para dar outro exemplo de pessoa que não é exemplo... Mas, na verdade, assim, nada contra. Mas, veja só, eu estava assistindo um vídeo de uma transmissão de jovens do movimento terrorista de domingo, e o jovem estava dizendo, a torcida do Corinthians, que tem como exemplo Casagrande, que lutou pela democracia no Brasil. Poxa, peraí. Olha, se tivesse dito o doutor Sócrates, que ficou famoso na democracia corintiana. Corintiana, né? Mas ele disse que Casagrande lutou pela democracia no Brasil. Gente, a hemorragia, qualquer porcaria que esse povo fale, essa geração realmente está perdida. Nós temos uma geração no Brasil, e eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar de novo. Eu estava assistindo uma entrevista, o cara falou, olha, você quer saber se esse país... Qual o nível intelectual desse país? Veja as músicas que são sucesso. Veja as músicas que estão sendo tocadas. E nós estamos numa geração, Marconi, que realmente é Anitta, é Chiquinho da Silva... Com relação a protestos também, procura aí os vídeos do Gabriel Monteiro, onde ele entrevistou algumas pessoas nesses movimentos, né, onde ele foi em diversas universidades. É claro que não estamos generalizando, olha, é claro que não se deve, Evaldo, generalizar. Como você puxou protesto? Mas não é protesto? Aquela se diz professora, não sei, com uma máscara, parecendo uma máscara, sei lá, da mulher gato, onde ela, em plena, não sei se foi na Avenida Paulista, em algum lugar, em público, em um protesto, lembra do Ele Não? Onde ela puxou a sua peça íntima, né, a sua calcinha, e defecou sobre uma foto do então candidato Jair Bolsonaro. Quer dizer, esse tipo de protesto, onde pessoas que se dizem, o que às vezes são até universitárias,
fumando maconha e tomando cachaça, não só dentro não só em alguns corredores ou muitos corredores de diversas universidades públicas, mas também em protestos. O Gabriel Monteiro chegava, por que você está aqui? Não sabe explicar por que está ali. Baderna, e em tempo, aviso aos navegantes. Não estou aqui me dirigindo a quem é direitista, esquerdista, centrista. Estou me referindo a toda e qualquer pessoa que não importa português, pelo menos. Que entenda, que consiga compreender, né? Toda e qualquer pessoa de qualquer ideologia político-partidária, bandeira político-partidária, que se diz protestante ou que acha que está protestando contra quem for, contra qualquer regime, qualquer situação, e vai fazer baderna, fazer confusão, defendendo qualquer bandeira que seja. Baderna, quebra-quebra, confusão, desordem, desrespeito às regras e às leis é questionável, é condenável, é criticável e nós não podemos apoiar, seja qual for a bandeira levantada. Então todo aquele que baderna, muitos estão lá, não sabem nem porquê. Todos aqueles que vão para a universidade e vão usar droga, praticar sexo, às vezes explícito, e que não aprende porcaria nenhuma, não estou aqui querendo dizer que tem como bandeira político-partidária esta ou aquela cor, esta ou aquela sigla, não me interessa. Qualquer pessoa que não estuda para ser alguém, que não faz o bom uso desse espaço chamado universidade, não tem o direito de criticar quem quer que seja ele pró ou contra esquerda, pró ou contra direita, pró ou contra centro ou qualquer outra direção. Marconi, já que você tratou da questão de protesto, no início do programa, gente, eu estava falando que, virar meu destaque para cá, que as TVs desistiram do Coronga. Pelo menos por enquanto. Por esses dias. A TV agora só quer passar as violências que estão acontecendo nos Estados Unidos. Ontem aconteceu em Curitiba. Aí o lutador de MMA, campeão mundial, já convocou os lutadores, as academias e todo brasileiro lá, curitibano, né? Que nasce, os coxa lá de Curitiba. Quem foi esse lutador? Rapaz, eu vou te dizer, que eu até publiquei. E ele convocou todos irem agora, vão fazer hoje o hasteamento de uma nova bandeira, que o grupo terrorista dos antifas, que o Maia já disse que não é nem para se discutir esse assunto lá na Câmara, porque um deputado pediu que entrou com um projeto de lei para reconhecer o Antifas como terrorismo, um grupo terrorista. Ele disse que aqui, para que discutir isso? Quis dizer que isso era idiotice. Mas o grupo ontem tocou fogo na bandeira do Brasil, quebrou várias lojas em Curitiba, da mesma forma que eles fizeram no domingo, Marconi, e que já estão convocando, inclusive deputados do PT. O próprio Partido dos Trabalhadores em São Paulo já está divulgando ações desse grupo que agora diz estar se levantando no Brasil para defender o quê? E o povo brasileiro não pode ficar de braços cruzados com isso não, viu, Marconi? Nós não podemos aceitar e ficar de braços cruzados, ver patrimônios que foram construídos, seja público, seja privado, foram construídos com muito esforço das pessoas, dos nossos impostos. E este grupo simplesmente está se manifestando no Brasil. O que é que a imprensa está fazendo? Para você, que é ouvinte do programa Opinião, que sempre está lado a lado com o programa Opinião, que são vocês que fazem nós estarmos todos os dias aqui, a imprensa só está divulgando agora a infeliz ação daquele policial que já está preso, demitido e preso, inclusive solteiro, porque a mulher já largou, da morte daquele senhor. George Floyd. Exatamente. As manifestações, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, qualquer país democrático, as manifestações ordeiras, as manifestações Valeu Cruz, as manifestações feitas de forma correta, onde os direitos precisam ser respeitados, outros e o seu, essas manifestações, sim, são aceitas em qualquer lugar do mundo
que exista democracia, claro, como aqui ou nos Estados Unidos. Mas matar outros, como teve o espancamento de um dono de uma loja que foi morto, tem um vídeo, inclusive eu coloquei no meu Instagram, se as redes sociais não já tiraram do meu Instagram. Mas a gente não pode aceitar que a imprensa comece a divulgar e usar uma mulher, que segundo ela foi alguma coisa da França e estava falando uma língua toda embolada, e começou a relatar sobre os policiais no Brasil, sobre mortes de negros por ação policial. E no início, Marconi, eu falei, e vou falar rapidamente, eu nunca, tenho 27 anos de PM, com muito orgulho, né, com essa cor aqui, louro, né, dos olhos azuis, né, eu sou louro, né, Cruz? Nós somos louros dos olhos azuis, mas com muito orgulho, e nunca tivemos um treinamento sequer, uma citação sequer de ação policial por causa de cor, de pele. Nós temos análises para uma ação por roupa, batidão, jeito de andar, jeito de falar, tatuagens, tipo de tatuagens, até que temos, mas isso não vem por treinamento. Isso não vem por indicação da polícia nos cursos de formação. Isso vem no dia a dia do policial militar. Isso se aprende no dia a dia, lidando com a sociedade. Mas nunca, repito isso 1000 vezes, nunca a Polícia Militar do Estado da Bahia, mesmo porque é formada por negros, 70% a 80% de negros, ou filhos de negros, nós não temos aqui gringos, dos olhos azuis, e quando tem a descendência na família, como o nosso colega Matias, que tem os olhos azuis, mas é negro, filho de negro, filho da terra. Não é mandioca, mas é filho da terra, né, Marconi? Pois é, gente. Não existe isso dentro da polícia. Não existe a questão de cor de pele. A violência tem matado mais de 70 mil pessoas por ano. E não é por causa da polícia que tem acontecido isso. Se não fosse a polícia, o número ia ser 3 vezes mais. Infelizmente, estão pegando carona na coronga e estão fazendo campanha com o coronga e esquecendo da violência. Agora, note que hoje, eu que chamo tanto a atenção do Evaldo, hoje eu estou até por demais atrapalhando a linha. Tem Mauro aqui agora, já está online aqui. Mauro é galego. Estou atrapalhando a sua linha de raciocínio, até lhe peço desculpas por isso. Não, mas é bom para... Agora assim, o que aconteceu nos Estados Unidos com o George Floyd precisa sim de punição e está tendo punição. Os protestos, eles precisam acontecer sim para mostrar que a população mas não está... Mas o que tem a ver com a França? Calma. É preciso... O que tem a ver com o Brasil? É preciso que as pessoas mostrem que estão solidárias com algo que é muito sério, que é o racismo, se é que houve. Acho que foi uma babaquice, um idiotice deste imbecil, agora ex-policial, que está preso e certamente lá a lei funciona. Agora, as pessoas mostrarem indignação com isso, com um fato como esse, correto. Agora partiu para o quebra-quebra, para a bagunça, para a baderna, porque um erro não justifica o outro. Não me venham com essa de o protesto é pela morte de um negro, porque a vida, ela independe da cor de pele da pessoa. Qualquer pessoa que tivesse sido assassinada, como foi o caso, independentemente de ter sido o George Floyd, porque era negro, e aí a repercussão é outra, mas qualquer bagunça, qualquer quebra-quebra é desprezível. E aí eu lhe pergunto, o que outros países, já parafraseando o Evaldo, questionando como ele, o que tem a ver convocar passeata em outras nações aqui no Brasil para falar sobre o que aconteceu lá? Será que nós não temos os nossos problemas? Não que isso não seja importante, mas lá a polícia agiu, a lei está sendo cumprida. Infelizmente nada vai trazer a vida do Floyd de volta. Mas deste idiota, este imbecil, vai pagar e certamente vai ficar o resto da sua miserável existência na cadeia. Óbvio que, repito, não trará a vida do Floyd de volta. Se não for morto na cadeia. Né? Se ele não for morto na cadeia. Ou ser condenado, porque o que ele fez não tem explicação, não há nada que sirva como atenuante para o que ele fez do processo de julgamento. Agora, o que tem a ver aqui, bagunça, quebra-quebra, protesto com algo que aconteceu em outra nação? Isso é desculpa esfarrapada para promover bagunça. Nós temos problemas muito sérios aqui.
Um desses problemas eu estou dizendo para os senhores o tempo inteiro. Enquanto você perdeu emprego, enquanto estamos aqui, ó, com os nossos parceiros de sempre, os nossos anunciantes tiveram que cortar a publicidade, só que as nossas contas não param de chegar, não é? Porque prefeitos e governadores, em vez de salvar as vidas, mas não acabarem com os negócios, com as empresas, fizeram isso. E quem vai pagar essa conta é só a gente, não é? Como é que fica? Então, quando nós temos os nossos próprios problemas e os nossos motivos para protestar de forma ordeira e inteligente contra os maus políticos, contra os aproveitadores de plantão, convocar protesto para fazer quebra-quebra, bagunça, impedir o direito de ir e vir, para promover desordem por conta de algo que já está sendo resolvido do ponto de vista legal lá nos Estados Unidos, eu acho isso, além de politicagem barata, desculpe sua rapada, de baderneiro. É isso que eu acho. Nós temos áudio aqui do WhatsApp. Você consegue botar o vídeo que eu te mandei aí no ar? Será que hoje a gente consegue dar esta... Você quer o áudio ou o vídeo? Não, se a gente conseguir botar o vídeo, beleza. Se não conseguir, nós ouviremos o vídeo do nosso amigo que já hasteou a bandeira, Vanderlei... Vanderlei Cordeiro? Não, poxa... Aí ele não é lutador de MMA. O nosso querido já hasteou a bandeira lá em Curitiba, já tem uma bandeira nova, ele está lá com um grupo de lutadores e ele está lá aguardando agora os protestos irem arrancar. Tem como você botar aí o vídeo ou vai botar só o áudio? Sim. O que é que acontece, gente? Olha só isso aqui, ó. Rodrigo Maia e Tabata Amaral saem em defesa do grupo de extrema esquerda Antifa. O Brasil, como sempre, na contramão do mundo, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que declarou o grupo de extrema esquerda Antifa como organização terrorista doméstica, já tem seus políticos favoritos para defendê-los em plenário. Tanto Rodrigo Maia quanto Tabata Amaral saíram em defesa do grupo de extrema esquerda responsável pelos graves episódios de violência, depredação, criminalidade que estão assolando os Estados Unidos e agora já estão chegando no Brasil. Conforme as fontes originárias, elencadas abaixo, publicado primeiramente, temos Rodrigo Maia se posicionando de forma contrária ao projeto de lei que definiria o grupo Antifa como uma organização terrorista. Em coletiva de imprensa, Rodrigo Maia foi questionado, e isso eu assisti, sobre o projeto do deputado Daniel Silveira, que classificaria o Antifa como uma organização terrorista. Maia, sem decepcionar o seu eleitorado, respondeu: você acha que merece resposta um projeto completamente absurdo desse? Não merece nem resposta. Não vamos perder o nosso tempo com coisas que não terão apoio da maioria da Câmara dos Deputados. Isso é sério. Já a deputada Tabata Amaral, a queridinha da esquerda, centro e isentões liberais e toda a porcaria política que domina o estabilismo brasileiro, considerou inadmissível classificar os extremistas de esquerdas como terrorista. E ela se manifestou pelo Twitter dizendo: protocolei uma representação contra o deputado do PSL, Daniel Silveira. Além de ofender a honra e dignidade dos outros parlamentares, ele protocolou uma PL que classifica grupos antifascistas como terroristas. Isso é inadmissível, sobretudo agora com a escalada autoritária do governo. Peraí, gente. Olha, gente, narrativa, vocês sabem a diferença. Rapaz, nós estamos, Marconi, vivendo um processo que ou o Brasil se desperta de forma tranquila e muito forte e muito inteligente, ou nós vamos perder o nosso rumo. O que é narrativa? A exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. Não é possível que você, brasileiro, você que está assistindo ainda às grandes TV, concordem com o que a deputada Tabata Amaral, paulista, falou. Vocês acham mesmo que esses grupos que estão aí em Curitiba, Vanderlei Silva, viu? Vanderlei Silva, temos o vídeo aqui, vamos tentar reproduzi-lo? Vamos tentar? Vamos, a gente volta. Vamos reproduzir, vocês vão ouvir aí. Pessoal do Olá pessoal, Vanderlei Silva, e essa mensagem é para você replicar e você mandar em todos os seus grupos. Hoje, aqui em Curitiba, a partir das 18 horas,
nós vamos nos reunir lá na Praça do Homem Nu. Já estão confirmados todos os integrantes de todas as academias e todas as pessoas que, assim como eu, ficaram indignadas com essa situação que aconteceu ontem e terem depredado toda a cidade. Hoje nós vamos nos reunir lá às 18 horas na Praça do Homem Nu e vamos até o Palácio do Governo de maneira pacífica e ordenada hastear a bandeira reserva, aquela bandeira que eles queimaram ontem. Ontem queimaram o símbolo do nosso país. Mas hoje nós vamos lá e vamos hastear a bandeira que vai ficar lá. Então, venha comigo às 18 horas lá na Praça do Homem Nu. Ó, vai estar cheio de gente e você vai estar lá comigo. Manda essa mensagem em todos os seus grupos, até no grupo da família. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal, Vanderlei Silva. E essa mensagem é para você replicar e você mandar em todos os seus grupos. Hoje, aqui em Curitiba, a partir das 18 horas, nós vamos nos reunir lá na Praça do Homem Nu. Já estão confirmados todos os integrantes de todas as academias e todas as pessoas que, assim como eu, ficaram indignadas com essa situação que aconteceu ontem e terem depredado toda a cidade. Hoje nós vamos nos reunir lá às 18 horas na... Pois esse aí foi o vídeo. Vanderlei. E Vanderlei já temos Silva. fotos, gente, já temos fotos nas redes sociais. Da bandeira já foi hasteada mais uma vez, lá na Praça do Homem Nu, na praça onde teve o hasteamento da bandeira. Eles saíram da Praça do Homem Nu. Eu vou ver que história é essa dessa praça, né? Para o nome da praça. É o nome da praça, deve ser o apelido dessa praça. E não podemos, Marconi, jamais aceitar que deputados... Olha, quando a gente fala da esquerda e quando a gente fala de direita, de oportunidades políticas, nós estamos falando de pessoas que não medem esforços para chegar ao poder. E desta forma que querem fazer aqui no Brasil, de derrubar um presidente na força, saiu do coronga por enquanto e agora entrou na onda do que está acontecendo nos Estados Unidos. Colocam uma mulher falando o tempo todo de violência policial, de violência contra negros no Brasil, querendo incendiar o Brasil, querendo incendiar, né, as manifestações no Brasil. As manifestações foram convocadas, Marconi, para domingo. O presidente pediu que os brasileiros que realmente estavam lá indo em apoio à presidência da República não fossem. E aí eu quero que o Exército vá. A tropa de choque vá. Porque aqui no Brasil, Marconi, não podemos deixar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mesmo porque, Tabata Amaral, não existem motivos para quebrar móveis e imóveis das pessoas. Não existem motivos para atacar as pessoas aqui no Brasil. Mesmo porque esse discurso do PSOL sobre questão da violência policial, esse discurso da boca para fora, amigos, não podemos deixar isso começar a ser incendiado no Brasil agora, Marconi. Estão querendo aproveitar onde, e aí a televisão começa a mostrar única e exclusivamente a violência nos Estados Unidos. O discurso é a narrativa dos políticos da esquerda e alguns até de centro e de direita, é que este grupo que está aqui no Brasil, se manifestando no Brasil, é um grupo que defende a democracia. Mentirosos! Assim como Alexandre de Moraes hoje recebe o carimbo, tá na testa careca, que não é igual a minha tem cabelo daqui para trás. Ele recebeu o carimbo de Pinóquio, mentiroso. Publicou nas redes sociais deles que os 29 que foram ação da Polícia Federal e que estão na CPI, na investigação da tal da fake news, receberam e tiveram acesso ao processo. Hoje eu vi ao vivo os advogados lá no STF sem ter acesso ao processo e vão ser ouvidos hoje, amanhã. Já estão marcadas as audiências. Aí a Loura já disse que não vai. A Loura mostrou que tem calça, disse que não vai. E acabou.
Vamos ler as outras notícias aí, Marcos. Muito bem, vamos com notícias, porque cá estamos nós para isso. Olha, falar de um assunto que não seja tão pesado. Os 113 poços de pré-sal responderão em abril por 69,5% da produção brasileira de óleo e gás. É o que divulgou hoje a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Os dados são do Boletim de Produção de Petróleo e Gás Natural de abril de 2020, que contabilizam um aumento de 31,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em relação a março de 2020, a produção também cresceu, com alta de 4,2%. A ANP informa que foram extraídos por dia do pré-sal, no mês de abril, 2,057 milhões de barris de petróleo e 86 milhões de metros cúbicos de gás natural. Apesar da expansão nos poços do pré-sal, a produção nacional de petróleo em todos os preços caiu 0,5% em relação ao mês de março. Já a produção geral de gás natural aumentou 1,9%. Na comparação com abril do ano passado, ambas cresceram com expansões de 13,6% e 9,8%, respectivamente. A produção diária do Brasil chegou em abril a 3,738 milhões de barris de óleo equivalente, sendo 2,958 milhões de barris de petróleo e 124 milhões de metros cúbicos de gás natural. É uma boa notícia, embora isso não esteja refletindo no bolso do consumidor brasileiro, do trabalhador. Sabe o que Trump acabou de publicar agora no Twitter? Diga lá. Maioria silenciosa. Olha, só isso. Vamos dar andamento aqui ao nosso roteiro. Eu só quero dizer o seguinte, gente. Eu não tenho, todo mundo sabe disso, eu não tenho ideologia político-partidária, não desrespeito quem tem, acho que é importante, sim, é uma opção minha e não quer dizer que eu esteja correto. Mas assim, ó, direita, esquerda, centro, o que for, não importa a cor da bandeira, sigla partidária. Bagunça, quebra-quebra, desculpa e sua rapada para desordem, tem que ser coibido. Para o seu comentário ser mais forte. Diga. Vídeos mostram policial sendo espancado e outro sendo atropelado durante protestos em Nova York. Justifica? Pois é, nada justifica. Violência, em hipótese alguma, pode ser justificada. E nós temos aqui, conforme eu disse instantes atrás, muitos problemas e muitos motivos para protesto, sempre repito, reitero, de forma ordeira, pacífica, porque, para se ter uma ideia, as cortinas de fumaça que parte do judiciário, leia-se STF, que o Congresso Nacional promovem para desviar a atenção da opinião pública, para que você fique comentando, né? Boa parte da imprensa suja, para que você fique comentando e não dê a devida atenção ao que realmente importa. Será que depois dessa pandemia, depois de passada, tem uma coisa, estão começando a flexibilizar num período onde doenças respiratórias são comuns. Para que é isso? É porque não estão aguentando mais os comércios fechados? Proposital? É proposital, para depois dizer, viu aí, que não era para flexibilizar. Qual é a real intenção disso tudo? E outra coisa, é preciso que a Polícia Federal continue no encalço de para onde foi cada tostão investido ou supostamente investido nas ações de combate à pandemia de coronavírus. Gabriel Bandarra? Você viu o vídeo da prefeita dizendo que não tinha recebido dinheiro e ele provou que o dinheiro chegou? Lauro de Freitas, cidade de Lauro de Freitas. Então nós temos mais do que motivos para protestar. Não é possível que a população brasileira deixe passar esse momento de exigir que não faltem mais respiradores, não faltem mais leitos de UTI. A dengue continua assolando e tem gente colocando na conta de Covid-19, porque não faz o dever de casa, prefeitos e governadores, porque não cuidam da população, porque não tem planejamento urbano, porque não tem atenção básica, esgotamento sanitário, não tem absolutamente nada que deveria ter, né? Pessoal do Instagram, continua comentando aí, você do Facebook também, já vamos colocar as mensagens no ar. Então, não fazem o trabalho aí. Dengue mata, chikungunya, zika, e vai tudo para conta de Covid-19. O que tem de morte que colocaram na conta da pandemia, não está em nenhum gibi. Que ela mata, mas que tem muito safado que está se aproveitando disso, tem. E muita coisa mal explicada, muito número que não bate, que a pandemia é real, o vírus existe, ele é perigoso, temos que tomar os nossos cuidados e todos colaborarmos uns com os outros. Mas o que tem de prefeito e governador safado, que passou a mão na grana, não tem ação nenhuma de enfrentamento à pandemia e vão colocar tudo que é tipo de problema que levou a óbito na conta de Covid-19. E a Polícia Federal tem que caçá-los, provar que eles fizeram isso e colocar todos eles, sejam prefeitos, governadores, secretários, quem tiver envolvido na cadeia. E é essa a batalha principal, é essa a razão principal de protesto, que o povo não deve dar sossego a quem, porventura, tenha se metido com ilicitudes, ok? Vamos ler aí as mensagens, Evaldo, antes só, porém,
dizer o seguinte, que o empresário Carlos Wizard, fundador da rede Wizard de escolas de inglês, foi convidado pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. De acordo com informações do jornal O Estado de São Paulo, a equipe da pasta já foi avisada sobre a nomeação. A assessoria de Wizard confirmou o convite e o fato dele ter aceito. Wizard atua como conselheiro de assuntos estratégicos do Ministério. O bilionário e o ministro interino da Saúde trabalharam juntos na Operação Acolhida, que ajuda venezuelanos que cruzam a fronteira com o Brasil. A SCTIE é considerada a pasta estratégica para coordenar parcerias como fabricação de medicamentos e outros insumos. A pasta também analisa pesquisas sobre medicamentos testados para a Covid-19, como a cloroquina, incentivada e defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Em um vídeo publicado no dia 16 de março, o Wizard se pronunciou sobre a pandemia e disse que o brasileiro está sendo enganado sobre a gravidade da doença. Alguns dizem, abrindo aspas, disse ele, que não passa de uma gripe, que logo vai ser curado. Gente, não é uma gripe como outra qualquer. Fecha aspas. Desde o início da pandemia, Bolsonaro vem minimizando os impactos da doença. Em um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, o presidente definiu a Covid-19 como uma gripezinha. Olha, eu não vou discutir... Faça favor. Eu não vou discutir... Puxa pra você esse vídeo aí, vai. Eu não vou discutir que saiu de contexto. Puxar a câmera para mim? Da transmissão. Certo, porque eu estava falando e a câmera estava no Evaldo. E coçando o nariz. Eu não vi isso aqui, me perdoe o ato falho. Mas assim, olha, eu não vou discutir que foi tirado de contexto, que o Bolsonaro andou falando muita bobagem, o que é peculiar do Bolsonaro. Falar bobagem, mas é o jeitão dele. A liturgia do cargo exige que ele seja mais precavido com relação a isso. Não é? Muita coisa precisa ser mudada, mas acho que papagaio velho não aprende a falar. Então, dificilmente isso vai ter uma mudança. Dificilmente. Mas, sabe-se lá. Eu ouvi a entrevista como é o nome dele? Wizard. O Wizard. Eu ouvi a entrevista dele quando eu estava vindo para o programa. Exatamente ele falando que já conhecia o interino e que a função dele como executivo seria o que ele já tem feito, o que já fez. Nas compras, na aquisição, inclusive, a imprensa, quando é escrota mesmo, né, o termo é esse, tentou falar da cloroquina e da compra da matéria-prima do Brasil, feita na África, ele fez. Isso não é importante nesse momento, o que a gente precisa, é importante agora é as pessoas saberem que nós estamos comprando mais respiradores, mais equipamentos para UTI, já foram comprados, inclusive, ele falou que a tomada de preço, o Brasil decretou que não passa de $10 mil por aparelho. Se tiver acima desse preço, o Brasil não compra em nenhum representante. Cerca de 55, 57 mil reais por cada cada aparelho. Enquanto agora que é o seguinte, foi 100 e pouco falando mil. em África, cadê os países, né, tão bondosos? A África, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, enfrenta um novo surto de ebola na República Democrática do Congo e ainda pior, Vamos lá? sarampo e também a dengue. É complicado. E ninguém vai lá, você não vê quase que nenhuma ação humanitária, você não vê nenhuma preocupação, não tem nada que interesse lá, né? A grandes potências, mas vamos às mensagens dos nossos internautas. Anderson. Começando pelo áudio aqui via WhatsApp. Você vai ter áudio? Vamos ter pro áudio. Opinião a respeito dessa professora que morreu. Veja bem como é o país. Essa professora deu a vida dela pelos seus alunos, pela sua profissão, pelo que ela amava. Aí, quem ganha o prêmio da Mulher do Ano? Anitta. Anitta é o quê? Uma cantora que está inserida em um movimento musical que bestializa as pessoas, que incentiva o uso de drogas, crianças sensualizando a música de Anitta, apologia ao crime, apologia à prostituição. Eu queria saber o que se passa na cabeça do povo, do brasileiro, para gostar de porcaria. Anitta, o Pablo Vittar, que nem é a Pablo Vittar, é Pablo Vittar, ele é homem, ele tem saco, meu irmão. O ser humano não está evoluindo não, está regredindo. Eu não sei o que se passa na cabeça desse povo mais não. Anitta, a mulher do ano.
Ai, ai. Minha gente, bem-vindo a mais um dia no País da Putaria. Opa, vamos em frente. Olha o Pi. Mensagens via Facebook, senhor Evaldo Silva, respondendo aos nossos Vamos lá. internautas. Anderson Santos Oliveira, bate certo, boa noite, complicado, não. ADR, Rádio está saindo os comerciais, já corrigiu a ADR, mas muito obrigado pelo seu carinho, suas transmissões aí pela Rádio Nova, né? Esqueço o nome da rádio de... Nova FM Nova 91.1. FM 91.1. Marconi é bom de memória, eu sou ruim, viu, ADR? Mais uma, muito obrigado. Lela Conto, boa noite. Lucival Basto, boa noite, Marconi, seu companheiro grande Evaldo, companheiro de bancada, de programa não, de bancada. Gil do Bispo, boa noite, ele gosta de falar sempre. Lucival Basto, loteamento Santa Terezinha, muito obrigado a vocês que estão aí ouvindo a gente no loteamento. Benedito Vieira, parabéns pelos comentários, valeu, Bené, muita dificuldade com esse comércio, Bené. Admilson Reis, boa noite, Marconi, boa noite, Evaldo. Gostaria que vocês chamassem a atenção dessas pessoas que estão abandonando seus animais domésticos nas ruas, sua própria sorte, achando que o mesmo transmite o vírus. Por favor, leia a mensagem, vamos denunciar essas coisas que se dizem ser humanos. Não tem necessidade de fazer isso, vamos cuidar dos nossos bichinhos. Rosa Paixão, boa noite, ADR, tô ligado agora, em sintonia com a rádio FM Alagoinha 91.1, agora acertei, pesquei. Cleberton Geisa, boa noite, Marconi William e Evaldo Silva. Suas críticas é show de bola, não defende a bandeira, não ignorante. Você é top, críticas, fundamentos e as conclusões somos nós ouvintes que vamos tirar. Não enfia a goela abaixo, né? Impõe seu ouvinte a nada. Pois é, nossa intenção é essa. Às vezes vocês precisam prestar atenção corretiva, né, Marconi? Que a gente fica aqui brabo, viu, velho? Wilson Rastelli, boa noite, bancada, valeu, Rastelli, muito obrigado pelo carinho, Rastelli. Rita Souza, parabéns pelo programa, amigos, muito obrigado também. Me tira uma dúvida, Marconi, Evaldo. Isso é verdade? Tem casos de Covid-19 no Mercadinho Santa Terezinha? Isso é fake ou não? Não sabemos, infelizmente, mas se teve algum caso, não é nada pra gente desesperar. O pessoal do mercado que você citou, provavelmente vai higienizar, limpar tudo ok. Se é que aconteceu um caso, a gente não precisa também transformar isso em pé de guerra, temos que ter calma. Boa noite, equipe Opinião, meus parabéns aos aniversariantes do dia, o âncora da comunicação, Haroldo Alves, o empresário Antônio, restaurante Antônios. E Haroldo estava até online, rapaz, na outra live, não sei se ele conseguiu voltar para essa não. Um abraço, um beijo, deixar registrado aqui meu carinho, meu respeito a Haroldo, né? E Antônio também, que nos alegra, né, com comidas, né, com pratos excelentes e um tratamento formidável no seu Antônio, que na verdade fez crianças crescerem, né? Viu crianças crescerem. Tinha que ficar indignados com a morte por Covid, Eli Santos. Rastelli, o que não entendo é como fecham os comércios 2 dias. Será que eles não sabem que amanhã, com a reabertura do comércio, o movimento será em dobro? Em virtude de que tinha algo para resolver segunda e terça, era resolver amanhã com certeza. Penso que não adianta fechar comércio e sim criar normas para a reabertura. E a discussão que está tendo em todo o Brasil. Até porque é o seguinte, se os comércios estão fechados e os números não param de subir, então essas pessoas estão sendo contaminadas em outro lugar, tá certo? Então esse negócio de quebrar os comércios é mera burrice! Burrice e politicagem. Deixa eu mostrar para o Instagram que você está nervoso. É isso mesmo. Fechar comércio é burrice e politicagem. Porque se com o comércio fechado os números não param de crescer, onde é que está o erro? Prova-se que não foi no comércio, não é no comércio, nas casas comerciais que as pessoas estão se contaminando. É preciso ser cientista para dizer isso? É preciso, pessoal do Instagram, comentem aí. Ninguém precisa concordar comigo. É um ponto de vista pessoal. Você pode discordar, fique à vontade. E óbvio que vai ser respeitada o seu posicionamento. Pessoal da Ótica Fratelli, alô, Irã Aquino, meu querido amigo, irmão Irã Aquino. A Fratelli mudou de endereço. Eu vi a foto da loja grande. Muito bonita, muito bonita. Muito bom. Está em outro endereço agora e para melhor atender os clientes da Ótica Fratelli. Tem gente que não sabe ainda, não fechou não, mudou de endereço, tá?
Gente, ó, vocês das redes sociais, você do Instagram, você do Facebook, presta atenção nisso aqui, se você puder ajudar, por favor, com alguma informação. Bom dia, meu nome é Joversino Dias Calisto, moro na cidade de Rio Claro, em São Paulo. Estou à procura da família do meu pai, que se chamava João Dias Calisto. Ele já é falecido desde 1987. Antes de ele morar com minha mãe na cidade de Janaúba, no norte de Minas Gerais, ele morava em Alagoinhas, Bahia. Ele sempre falava que havia deixado mais filhos em Alagoinhas de outro relacionamento, mas faz tempo e então estou aqui para pedir ajuda, pois tenho interesse de encontrar meus parentes que são da parte do meu pai. Peço para que divulguem para mim essa parte da minha história. Eu agradeço se me ajudarem. Que Deus abençoe a todos. Ô Marconi. É assinado Joversino Dias Calisto. Se você Pronto, tem o nome conheceu... completo dele aí? Joversino Dias Depois você Calisto. repassa para mim. Exatamente, é quem Repassa está pra mim. procurando, e o pai dele se chamava João Dias Calisto, desde 1987, já falecido. Esse sobrenome a gente consegue achar, né? Pois é, quem tem alguma informação, por gentileza, passar aí pro Joversino Dias Calisto através das redes sociais. Posso me despedir? Pode e deve se despedir. Pronto, então para me despedir, eu quero contar piadas. Uma deputada do PSOL pediu na justiça para que o ministro Weintraub desbloqueasse ela no Twitter. Como é que é? Ela foi para a justiça pedir que, através de uma ação judicial, o ministro Weintraub desbloqueasse ela no Twitter. Que beleza. Ela é tão idiota que não sabe que você pode entrar no Twitter de qualquer pessoa, não existe bloqueio. O bloqueio é só para você não digitar nada lá, mas você pode acompanhar de forma clandestina, né, entre aspas, no Twitter. E outra coisa interessante que eu não comentei, que eu ia comentar para vocês que estão me acompanhando pelo Instagram, a pesquisa do Ibope, Marconi. Você foi ouvido pela pesquisa do Ibope? Não, foram 2.000 e poucas pessoas e eu nunca fui ouvido em pesquisa alguma. Nunca acertou, inclusive o presidente da República tinha 2%, o atual presidente da República, pelo Ibope, tinha 2%, e não iria nem para o segundo turno. Eles disseram que 90% dos brasileiros são favoráveis à lei que vai amordaçar a rede social, que hoje não foi a PL, não foi nem votada, foi adiada. E, inclusive, a armação dessa imprensa suja e desse povo é tão nítido, e que o brasileiro precisa se despertar, é que o Maia usou essa desculpa hoje para discutir um texto melhor. Brasileiros e brasileiras que gostam de usar o WhatsApp, que gostam de usar o Instagram, que gostam de usar o Facebook, que até gostam de soltar algumas mentiras. Porque o que é fake, o que é mentira, o que é crime, o que não é crime, a gente precisa discutir isso aqui em um programa, mas usar o Ibope como ponto principal para se pautar uma lei, meu amigo. E ainda, para encerrar, o Eduardo Bolsonaro hoje na saída da vice-presidência, Marconi, ele comentou que estava indo até a Polícia Federal, porque os dados deles também foram abertos ao público, e ele disse que ia deixar lá o celular, se por um acaso os peritos precisassem para fazer alguma análise de como foi que eles tiveram acesso aos dados. Um repórter comentou, olha a diferença, o filho quer deixar o celular e o pai disse que não ia dar o celular. Imprensa nojenta, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vai lá, eu quero desejar a vocês uma belíssima noite, né? Amanhã nós estaremos aqui, vamos botar a mão, rezar ali, orar, fazer qualquer coisa nesse computador, para não mais duplicar nossas vozes, viu? Bom, você que está nos acompanhando, deixa eu só responder aqui. O Célio Dias, boa noite. Eu estou assistindo o programa aqui de São Paulo, sou da cidade de Entre Rios. Gostaria de saber comentários a respeito de como o prefeito está conduzindo o combate à pandemia. Até o presente momento não temos informações detalhadas, mas ao que tudo indica, a cidade de Entre Rios não aumentou os números de casos significativamente, não. Estou falando com relação a Alagoinhas, por exemplo, que já passou dos 100. Amanhã, eu prometo, meu amigo, que mas amanhã, meu caro, obrigado pela sua participação, tá? Beijo em seu coração, a você, a todos os seus familiares. Amanhã vamos tentar trazer informações a respeito dos números oficiais divulgados pelas autoridades sanitárias e políticas aqui da região, inclusive da sua cidade de Entre Rios.
O comércio de Itabuna, no sul baiano, vai ser reaberto. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo prefeito Fernando Gomes. Segundo Políticos do Sul da Bahia, que é o site, o gestor declarou que haverá reabertura, mas com um plano de segurança. A medida inclui até shopping e igrejas. Gomes disse que o comércio já está fechado há mais de 80 dias e, mesmo assim, os casos do novo coronavírus têm crescido. Fernando Gomes também criticou o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, em relação à demora na entrega de testes e equipamentos de saúde. Segundo o prefeito, o secretário teria prometido 500 testes rápidos, mas só chegou à cidade cerca de 140. 15 monitores para UTI, que seriam também prometidos, não chegaram. Tenho 82 anos, disse ele, abrindo aspas, não tenho mais idade para ser enrolado, fecha aspas. Ele disse isso. Fernando Gomes declarou também não ser candidato à reeleição. Ele afirmou que vai apoiar o secretário Som Gomes. Fernando Gomes, que já foi prefeito de Itabuna várias vezes. Deixa, essa aqui eu não quero deixar, não. Qual é a cidade, a capital, que teve maiores problemas com o coronavírus? Olha, a capital? Manaus. Manaus. Olha aqui, manifestantes fazem ato contra racismo e a favor da democracia em Manaus. Os caras já começaram a agir exatamente na cidade onde o índice do coronga foi o maior. Muito bem, dito isto, vamos embora. Muito obrigado a todos pela paciência, diria Fausto Silva, pela audiência. Prometemos voltar na edição de amanhã, se assim o soberano do universo, Jeová Deus, nos permitir. Então temos um encontro marcado com a permissão dele, Jeová Deus, às 6 horas da tarde, aqui na Rádio Web 2 de Julho, por todas as redes sociais, você é do Instagram, você é do Facebook, e vamos continuar discutindo este país, este mundo, não é? As nossas pautas são sempre de relevância nacional e internacional. E logo cedinho, pela manhã, você fica bem informado a respeito das notícias locais no programa Primeira Mão, com a apresentação de Caio Pimenta, os comentários de José Gomes, o controle técnico de Wesley Oliveira, direção-geral de Haroldo Azio, aniversariante do dia. Logo depois tem Naila Brito com os 100 Mordaças. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, juízo. Esta live vai terminar, o vídeo vai permanecer. Então, por